Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E, claro, quando a gente diz assim, ele faz na prática o que o outro fez na teoria, a gente está falando de prática também no sentido da altíssima intelectualidade, né? No sentido em que Aristóteles é mais prático do que Platão, por exemplo, mas não no sentido do sujeito que põe a mão na massa e que vai exercer uma atividade puramente material, por exemplo. Humberto, você citou o Kierkegaard, e você sabe que eu gosto de etimologias de palavras. O Kierkegaard, dinamarquês, né? Dinamarquês, filósofo que transitou pela teologia e recusava ser chamado de pai do existencialismo, ele não aceitava. E o nome dele, a etimologia é, entre aspas, Severino do Cemitério. o jardim onde as pessoas são enterradas. E é uma pessoa também que, um dos filósofos, que eu tenho conversado muito com pesquisadores da vida dele. E o Nietzsche, então, que criou, assim, para justificar o espanto diante da vida, o amor-fato, que era amar a vida independentemente das circunstâncias, e tudo isso me encanta. E você vem agora trazendo novas luzes extremamente interessantes com a sua pesquisa. Como ele, de certa forma, se colocou contra o iluminismo, ele deve ter recebido muita pedrada. Aconteceu isso por parte dos iluministas. Sim, em parte aconteceu, né? O Goethe ele foi, em alguns momentos, atacado exatamente por aquilo que, para um certo grupo, que era o grupo ali que estava gestando o movimento romântico, que iria depois se reciclar, se metamorfosear em romantismo, eles cunharam um termo, que é o termo de gênio, que significava justamente, espelhando a ideia grega, né, de uma influência demoníaca, né, no sentido grego da palavra, do daimon, né, uma influência espiritual, que é um ímpeto sentimental, intuitivo, volitivo, que não pode ser enclausurado em conceitos rígidos, em terminologia, né? É uma frase famosa do Fausto de Goethe, é que a palavra não é nada, o nome não é nada, né? É só fumaça e barulho. O sentimento é tudo. Então, a verdade, ela é encontrada pelo sentimento. O sentimento, ele é o termômetro, ele é o medidor apropriado da verdade. A terminologia, o conceito, ajuda o entendimento a apontar na direção do sentimento, mas não fazem muito mais do que isso. Então, é preciso também reduzir criticamente o papel do nome, da terminologia, do conceito, dentro de um pensamento que busca a verdade, que busca mais do que produzir texto. E essa era uma preocupação daquela geração. Então, quando eles se autodenominavam gênios, eles queriam dizer que eles estavam tomados por esse ímpeto, por esse impulso, e que eles eram criadores, né? Quer dizer, geradores. É isso que significa ser um gênio, né? Ser uma fonte de gênese, né? Ser um poder genético, né? Um poder que produz coisas, que dá origem a frutos, né? E nesse sentido exato, que para eles era muito elogioso, eles foram criticados como, de certa maneira, fanáticos, delirantes ou incapazes da reflexão mais rigorosa, técnica, escolástica, que era aquela que, naquele momento histórico, estava muito bem estabelecido em relação, por exemplo, à figura de Kant, né, como modelo do que deveria ser a filosofia stricto sensu. E, por esta razão, esses autores todos, não apenas o Goethe, mas todos esses autores, né, Herder, até certo ponto também autores mais ortodoxos, um pouco como Schiller, eles eram atacados. Entretanto,
esses ataques eles estavam muito aquém, muito abaixo, num plano muito inferior em termos de número e intensidade, em comparação com os elogios e a recepção positiva da obra de Goethe, porque, de fato, a história ela é cheia de surpresas. E, naquele momento, havia um esgotamento natural de uma racionalidade um pouco fria, técnica demais, que era a racionalidade iluminista, e as pessoas procuravam exatamente aquilo que Goethe e outros autores, principalmente poetas, tinham para oferecer. Então, a recepção deles foi muito entusiasmada, foi muito positiva, de modo que, muito provavelmente, ele não tinha tempo para se preocupar com os ataques, com as críticas, que estava colhendo os infinitos frutos do seu trabalho. Você fez um comentário aí que me chamou a atenção. Você falou que a teologia deveria estudá-lo. Sob o ponto de vista do flerte, se é que eu acho que você não vai considerar flerte, você vai considerar uma paixão, um mergulho dele com o naturalismo e com as questões teológicas. Qual é a abordagem? O que você garimpou quando você pesquisou? Pois é, então, devido a essas características assim um pouco quase irracionais, né? Lembrando que a geração filosófica que vai efetivamente propor um irracionalismo, ela é muito posterior, é a geração de Nietzsche, né? Mas aquele momento do pré-romantismo, momento da gestação do romantismo, já caminhava-se nessa direção, um tipo de irracionalismo. Essa realidade histórica ela é mais bem descrita como realmente o nome que aqueles autores cunharam para descrever o que eles estavam fazendo, como uma tempestade ou um ímpeto que não podia ser descrito ou enclausurado em palavras, em discurso, mas que ultrapassava na direção do transcendente, na direção do inominável, do incondicionado, né, do inabarcável, e que eles mesmos identificavam como um Deus, mas um Deus que era um Deus natureza, parecido com o de Spinoza, um Deus força, com F maiúsculo, ou um Deus de vontade, de sentimento, de vida, né, todos com letra maiúscula. E essa busca ou esse caminhar teológico, ele é todo marcado pelo surgimento da biologia, que é também um dos motivos desse contraste com o racionalismo mais frio, mais matemático da geração anterior. A geração anterior via a ciência e a filosofia tinha que imitá-la, tinha que buscar um projeto matematizante, um projeto tecnicista, um projeto mecanicista à luz da ciência da época, né? Porque a ciência da época era toda ela cartesiana, newtoniana, galileana, então ela tratava justamente de medir, de pesar, de calcular as forças cósmicas físicas. E com o surgimento da biologia, percebe-se logo de imediato, muitos autores, biólogos e filósofos, percebem de imediato que a mecânica, ou melhor dizendo, o processo da vida não pode ser resolvido, explicado, equacionado por aquelas fórmulas mecanicistas ou matemáticas das ciências físicas, né? da ciência astronômica, da ciência como a ciência era entendida no século XVII e até o final do século XVIII. Então, surge ali, nas últimas 2 décadas do século XVIII, a biologia como um processo de entendimento da realidade dos seres vivos e que exige uma nova lógica, uma nova dinâmica, uma nova processualidade metafísica, né, para o seu entendimento, e essa dinâmica ela é muito dada por Goethe. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.